Uma biofábrica trabalha com produtos vivos, os chamados bioagentes de controle de pragas. São principalmente vespinhas, ácaros e fungos que atacam as pragas agrícolas e substituem, parcial ou totalmente, os agroquímicos. E com a vantagem de eliminar apenas as pragas, sem causar danos a insetos benéficos, ao meio ambiente ou à saúde dos trabalhadores rurais. Mas como funciona uma biofábrica? O que exatamente ela produz? A ideia aqui é produzir tanto os agentes de controle de pragas, que são os parasitoides e predadores, e as pragas que a gente controla no campo. Porque você tem hoje várias alternativas para controle de pragas e a gente testa nessas pragas quais são as melhores alternativas, se são os predadores, se são os parasitoides, e em que fase desse inseto que eles são mais eficientes. Ou no ovo, ou na lagarta, às vezes na crisálida e poucas vezes no adulto. Na maioria das vezes, o ovo da praga é o melhor hospedeiro. Então a vespa coloca os ovos dentro dos ovos das pragas, a larva da vespa se alimenta desse conteúdo interno dos ovos e ali, ao invés de nascer uma lagarta, nasce outra vespinha que vai continuar se multiplicando no campo, diminuindo então a população da praga. Em grandes culturas nós temos 40% a 50% de diminuição de inseticidas. Na cultura da cana-de-açúcar, a gente consegue às vezes substituir o inseticida porque nós temos um tempo maior da cultura no campo. A cana às vezes chega a ficar 1 ano e meio no campo. Então isso permite que a vespa aumente muito sua população, mantendo a praga bem abaixo do nível de controle. Na nossa biofábrica nós produzimos insetos, outros organismos como ácaros. A primeira finalidade é o controle biológico. A empresa tem desenvolvido produtos biológicos contendo predadores e parasitoides principalmente. Nós criamos 4 espécies de inimigos naturais utilizados para controle biológico. A maioria dessas espécies já estão registradas, então já é um produto biológico que tem o aval do Ministério da Agricultura, Anvisa e IBAMA. Esses produtos têm sido distribuídos para várias culturas, como hortaliças, plantas ornamentais, fruteiras. Algumas espécies estão em desenvolvimento para serem liberadas em grandes cultivos, como por exemplo soja, milho e algodão. No segundo momento da biofábrica, nós produzimos alguns insetos fitóforos, que são pragas. São utilizados como organismos testes em vários estudos desenvolvidos também dentro da empresa. Hoje nós produzimos cerca de 20 espécies, mais ou menos, e aí com diferentes ordens de insetos, principalmente lepidópteros, que são mariposas, cujas lagartas atacam as grandes culturas. Nós produzimos algumas espécies de coleópteros, que são besouros, que atacam desde raízes de algumas culturas, como cana, milho e algodão, e a parte aérea também. E produzimos alguns percevejos, que atacam principalmente a soja. Nós coletamos esses organismos em campo, diferentes populações, em diferentes culturas, trazemos para o laboratório, então ele passa por um processo de triagem. Para fazer essa coleta e transporte para o laboratório, nós temos uma licença específica que nos permite esse tipo de atividade. No laboratório, então, após essa triagem, essas populações são criadas em dietas artificiais, desenvolvidas dentro da empresa. Esses organismos são usados em testes aqui dentro da empresa, testes de eficácia de produtos biológicos, produtos químicos, OGM, ou mesmo são fornecidas para parceiros, laboratórios parceiros, sempre para o desenvolvimento de pesquisa. Todas essas espécies elas são sempre contidas dentro do laboratório, permanentemente durante os estudos. Ao término dessas pesquisas, elas são eliminadas. Vencidas as fases de testes e controle de qualidade, as biofábricas ainda precisam lidar com um certo preconceito contra a novidade e com diversas adaptações à maneira de comprar e usar produtos vivos em lugar de agroquímicos. No início, o cliente às vezes assusta porque ele tem que levar um inseto para o campo, tem que liberar um inseto no campo. É bem diferente do que ele fazia até então. Mas o cliente se adapta muito rápido, porque ele se adapta quando ele enxerga o benefício. O maior gargalo é a parte de logística, entrega e distribuição do material. A ideia foi que o material chegasse na forma ainda de pulpa, para que o cliente ele pudesse liberar então a vespa nascida. Nós fizemos parcerias em alguns pontos estratégicos, onde nós montamos câmaras com temperaturas baixas, para que o cliente pudesse ter o material pronto entrega. A 10 graus mais ou menos a gente consegue segurar a vespa durante 15 dias antes que ela nasça. Então isso facilita dentro do distribuidor, do consultor ou da revenda, a distribuição. O cliente passa a pegar, o material é retirado dessa temperatura baixa e ele vai nascer no dia seguinte ou 2 dias depois de retirado
da temperatura baixa. Cada quadrinho desse é um ponto de liberação. Quando a vespa começa a nascer, o produtor leva para o campo e começa a quebrar. Aí, depois que é quebrada, aí sim a vespinha começa a sair. São canaizinhos feitos na embalagem e ele vai sair por esse canalzinho aqui que é aberto conforme a cartela é quebrada. Em grandes culturas a gente trabalha com 48 pontos desse por hectare. Um dos problemas da produção de agentes biológicos para controle de pragas agrícolas é justamente dimensionar a quantidade da produção que você necessita ter para atender os clientes. Nosso produto não tem como estocá-lo, então sai da produção e vai direto para o cliente. Para que isso ocorra de uma maneira adequada, solicitações de compras pelos clientes têm que ser feitas com uma antecedência que nos permita aumentar essa produção e no dia que ele necessite receber esses parasitoides, a gente possa atendê-los. Geralmente, a gente pede que esses pedidos sejam feitos com 3 meses de antecedência. Muitos agricultores hoje estão voltando a usar adequadamente o manejo integrado de pragas. Então, ele escolhe as melhores ferramentas que ele vai trabalhar na safra. Muitos já levam em conta a sustentabilidade. Ele sabe que vai ocorrer a praga na cultura dele, e ele já faz as solicitações dos produtos que ele vai necessitar para controlar essas pragas. Também nós temos clientes muito antigos que vêm utilizando essa tecnologia e estão muito satisfeitos com os resultados que eles têm obtido. Nós precisamos produzir um inimigo natural com eficiência, mas também nós contamos com o apoio de colaboradores para difusão dessa tecnologia. Muitas vezes essa difusão da tecnologia é feita por consultores, são engenheiros agrônomos, que tem uma certa afinidade com o controle biológico e também com o manejo integrado de pragas. O produto é produto vivo, então ele não tem um período de prateleira, né? Quer dizer, ele sai da biofábrica e ele não pode permanecer nessas revendas por muito tempo. Então nossa produção ela é feita sob encomenda, né, em função de uma demanda que está sendo crescente. Quando o produtor recebe esse produto, ele tem que ser liberado imediatamente na cultura. O produtor recebe a embalagem, que contém 2.000 ácaros predadores. Esses inimigos naturais são misturados com vermiculita, que é um material inerte utilizado para a distribuição dos ácaros em campo. Um produto que tem uma validade curta, de em torno de 7 a 10 dias. Ele vai quebrar essa tampinha, né, vai romper esse lacre, e aí ele vai distribuir conteúdo da vermiculita com os ácaros predadores nas reboleiras, ou seja, na área infestada pelo ácaro rajado. O ácaro predador vai cair sobre as plantas atacadas e vai se dispersar pelo cultivo em busca da praga. A substituição dos agroquímicos por bioagentes é crescente em todo o Brasil, mas a generalização dessa prática sustentável ainda depende de muita pesquisa e do uso criterioso dos inimigos naturais na lavoura. O uso de agentes biológicos, sejam micro, de reduzir o uso de produtos químicos, mas nós sempre recomendamos, quando utilizado, uma seleção prévia desses inimigos naturais, que sejam específicas para cada tipo de praga. No caso de ácaros, por exemplo, nós trabalhamos com a produção de 2 espécies de ácaros predadores que são específicas para o controle do ácaro rajado. Quer dizer, a especificidade garante a eficiência desses organismos em campo e também um menor impacto ao meio ambiente, né? Eles não vão interagir com outras espécies. Um inimigo natural específico ele não vai causar desequilíbrio ao meio ambiente, interferindo sobre outras espécies que não sejam o alvo da estratégia. Hoje nós trabalhamos com cerca de 3 a 4 espécies, principalmente de predadores para controle de pragas na agricultura. Estamos prospectando outros organismos com a finalidade de introduzi-los em diferentes tipos de cultivo, que vão desde ornamentais, hortaliças, fruteiras, grandes culturas e até mesmo em florestas. O produto é desenvolvido na empresa é distribuído através de parceiros, que são revendas técnicas, na verdade, que tem um cunho de ir até o campo, ensinar o produtor, né? O pós-venda é muito importante, o acompanhamento do controle biológico é extremamente importante para que a estratégia ocorra de maneira correta. E nós estamos agora aumentando a produção e mudando algumas técnicas para possibilitar a produção em larga escala e com baixo custo para ser acessível para o agricultor. Todas as fases de criações são realizadas internamente na BANC, né? Apenas as pesquisas a gente divide centros de pesquisas e Universidade do Brasil. Uma empresa grande tem recursos financeiros para arcar com esses custos.
E uma empresa pequena, ela tem esse mecanismo, que é essa união, essa parceria com o centro de pesquisas, que juntos diminui o custo dessa nova pesquisa e viabiliza essa pesquisa ser levada até o cliente final, que é o agricultor, e, no último, é a sociedade que se beneficia de um produto com menor resíduos de agroquímicos.